Boa tarde, meu nome é Júlia, eu sou o número 14 e nós somos do terceiro Análises Clínicas. Nosso grupo escolheu falar sobre a questão da mulher, que é o feminicídio e a lei. Bom, é fato que os casos de feminicídio na contemporaneidade se encontram em ascensão e pioram as medidas que as mulheres se encontram em situações precárias e abusivas, visto que a Lei Federal 3.104 de 2015, que criminaliza o feminicídio, não tem importância alguma, porque o Brasil permanece sendo o quinto país em mortes violentas de mulheres no mundo. Diante disso, os crimes de feminicídio ocorrem pelo fato da mulher pertencer ao sexo feminino. Esse crime pode ser exercido de homens ou quaisquer outros gêneros. Se a criminalidade acontecer pelo sexo da mulher, passa a se configurar como crime específico, com reclusão de pena de 12 a 30 anos. Portanto, é necessário que o feminicídio seja banalizado com posicionamentos e ações vigentes da lei. Um exemplo disso é o feminicídio político de Marielle Franco, que é uma mulher que foi vereadora do Rio de Janeiro, e ela foi morta um dia depois de reclamar no Twitter sobre a violência da cidade e as ações dos policiais. Ela foi executada com pelo menos 4 tiros na cabeça, e apesar de inúmeras manifestações que vêm ocorrendo e que aconteceu, até hoje o culpado não foi condenado. Bom, eu vou falar. Meu nome é Ana Luísa, eu vou falar um pouquinho sobre a localização e a história do feminicídio. A palavra feminicídio ganhou destaque no Brasil a partir de 2015, quando foi aprovada a Lei Federal 3.104, /15, popularmente conhecida como a Lei do Feminicídio. Isso porque ela criminaliza o feminicídio, que é o assassinato de mulheres cometido em razão do gênero, ou seja, a vítima é morta por ser mulher. O Brasil é considerado o quinto país do mundo com o maior número de feminicídios. Agora, durante a pandemia, decorrência do novo coronavírus, os índices são preocupantes. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que os casos de feminicídio cresceram 22,2% em março e abril deste ano, em relação ao mesmo período de 2019. Segundo o documento, a alta dos crimes foi registrada em 12 estados brasileiros. O objetivo e importância da lei do feminicídio. Centram-se diante do que foi apresentado sobre as condições das mulheres em nosso país, o fato de que somente com leis rígidas, acompanhadas da fiscalização, do apoio policial e de políticas públicas de educação que promoveram a igualdade e independência da mulher. A violência contra elas diminuirá, ao aumentar a pena para o crime de feminicídio e classificá-lo como crime hediondo. Espera-se que haja uma drástica redução na sua prática. Bom, sobre as leis. A Lei 13.104/15, ela foi criada a partir de uma recomendação da CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista, de inquérito sobre a violência contra a mulher do Congresso Nacional, que investigou a violência contra as mulheres nos estados brasileiros entre março de 2012 e julho de 2013. Essa lei, ela alterou o Código Penal brasileiro, incluindo como qualificador do crime de homicídio o feminicídio e colocou na lista de crimes hediondos, com as penalidades mais altas no caso. O crime de homicídio, ele prevê a pena de 6 a 20 anos de reclusão, mas quando ele foi caracterizado como um feminicídio, a punição ela parte de 12 anos de reclusão. É importante esclarecer que a lei do feminicídio, ela não enquadra indiscriminadamente qualquer assassinato de mulheres como um ato de feminicídio. Quando o homicídio ele é resultado da
violência doméstica, ou ele ocorre acompanhado dela sendo praticado pelo cônjuge e parceiro, ou qualquer outro familiar da vítima, o caso ele pode ser tratado como um feminicídio. Muitas vezes os casos de agressão, principalmente por parte de parceiros ou ex-parceiros contra as mulheres, ele é persistente e pode, nos casos mais graves, terminar com a morte da mulher. A Lei Maria da Penha, ela visa coibir esse tipo de ação, mas existem ainda muitos entraves, como a cultura misógina e patriarcal. O que culpabiliza a vítima é a maioria das vítimas de denunciar. Aqui o que está em questão é basicamente a discriminação do gênero, que faz com que as mulheres elas sejam tratadas pela sociedade como objetos e não como sujeitos. Essa noção, junto com a impunidade, ela resulta de diversos crimes de natureza violenta e sexual contra as mulheres. A ideia misógina de que o homem ele é portador da liberdade social e sexual da mulher, ou a prática que explica a misoginia, que é o ódio e a discriminação contra a mulher e ao que remete ao feminino. A Lei 13.104/15, ela altera o Código Penal brasileiro em duas partes, na que trata dos crimes contra a vida e na que trata de crimes hediondos. Sobre as penas para os crimes de feminicídios, por se tratar de um agravante, as penalidades dos crimes de feminicídio são, obviamente, superiores do que as penalidades aplicadas nos casos de homicídio comum. Os homicídios simples, eles podem gerar penas de 6 a 20 anos de regime de reclusão, ao passo que o feminicídio, ele pode resultar de 12 a 30 anos de reclusão para os condenados. E por se tratar de um crime hediondo, durante o julgamento formado pelo juiz ou pela juíza responsável pelo caso, pela promotoria, pelo caso e pelo júri, a decisão final sobre a culpa ou não do réu, ela sofre interferência dos jurados, salvo em casos de absolução por provas. E a quantidade do tempo que o condenado ele pegará em regime de reclusão dependerá muito sobre o andamento do julgamento e a determinação judicial. Olá, meu nome é Ana Lívia e eu sou o número 3 e vou falar um pouquinho do feminicídio no Brasil. Uma pesquisa do IPA mostrou que entre os anos de 2007 e 2011, logo após a sanção da Lei 11.340/6, mais conhecida como Lei Maria da Penha, ocorreram no Brasil uma média de um feminicídio a cada 1h30. Outra importante fonte de dados sobre a violência contra as mulheres, o Mapa da Violência, apontou em sua edição em 2015 que ocorrem 13 feminicídios por dia no Brasil, que a maioria desses crimes é praticada por familiares ou ex-cônjuges da vítima. Esses dados apresentam apenas os casos extremos, quando a violência resulta na morte da vítima, desconsiderando o caso de estupro, assédio sexual, assédio moral, psicológico e agressões físicas e verbais. Por apresentar esses dados, o Brasil encontra-se em quinto no ranking de maior mundial de violência contra a mulher, estando à frente até em países teocráticos islâmicos, onde as mulheres podem ser condenadas ou ao apedrejamento e nunca são emancipadas das tutelas de seus pais ou maridos. A violência contra a mulher, resultante ou concomitante com o feminicídio, está ligada a uma cultura misógina, perpetrada pelo patriarcalismo social persistente ainda nos dias atuais. Percebe-se que essa cultura vitimiza mais pessoas em países em vias de desenvolvimento, com situações socioeconômicas desiguais e política instável. Também pode ser observado que a violência doméstica e sexual cometida contra a mulher está fortemente ligada à educação e que a própria cultura misógina, que muitas vezes coloca a culpa no crime, na própria vítima, é uma entrave para que as mulheres denunciem os abusos sofridos.
Esses fatores combinados resultam em casos mais graves do feminicídio. Portanto, leis mais severas, como a Lei 13.104/15, junto à atuação dos agentes públicos de segurança, são necessárias para reduzir a violência contra a mulher no Brasil. Oi, boa tarde. Meu nome é Luana e eu sou o número 19 do Patologia. Vou falar sobre o feminicídio na pandemia. Durante os meses da pandemia de março a dezembro, 14 estados apontaram aumento no número de feminicídios. Juntos, eles tiveram um aumento de 20% em comparação com o mesmo período em 2019. Mato Grosso e Pernambuco apresentaram a maior elevação em números absolutos, 73% e 36% casos a mais, respectivamente, em comparação com o mesmo período do ano passado. Outro destaque também que pode ser citado é o estado do Amazonas, que elevou o número de feminicídios em 67% nesse período. Nos mesmos meses, 10 estados apresentaram queda no número de feminicídios também. Os estados que apresentaram as menores quedas em porcentagem foram o Distrito Federal, 57% a menos, e o Rio Grande do Norte, 47%. E em números absolutos foram o Rio Grande do Sul, com 29 casos a menos, e Minas Gerais e Distrito Federal, ambos com redução em 17 casos. Em 2020, a taxa média de feminicídios por 100 mil mulheres foi de 1,18. Em 2019, a taxa foi de 1,19. Conforme a análise do monitoramento, 16 estados apresentaram taxas acima da média. Esses correspondem a 45% da população feminina dos estados analisados, 102 milhões, e foram responsáveis por 61% das mortes, ou então 735 feminicídios. A dificuldade em denunciar a violência se soma à falta de políticas públicas. Durante o ano de 2020, menos de 3% do orçamento que seria usado para iniciativas para mulheres pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos foi de fato gasto, segundo o levantamento de gênero e número. Isso se reflete na realidade das vidas das mulheres. É o caso do batalhão da PM em Chapecó, no oeste catarinense, que atende 43 municípios. Pode passar. Sobre as consequências atuais. Bom, apesar das mulheres serem a maior parte da população brasileira, sendo 51,8% de acordo com o IBGE, elas ainda sofrem, mesmo existindo as leis contra o feminicídio. Ele ainda existe e é mais constante do que imaginamos. A cada 4 horas e 31 minutos, uma mulher é morta. 200 mulheres foram assassinadas nos primeiros 64 dias de 2019. No Brasil, e a média é de 5,31 casos por dia a 6. E isso porque ainda não falamos da desigualdade social. Pesquisas mostram que 90% da população mundial ainda tem algum tipo de preconceito na questão da igualdade de gênero em áreas como política, economia, educação e etc. Segundo o estudo, que analisou dados de 75 países, cerca de metade da população considera que os homens são melhores líderes políticos do que as mulheres. E que mais de 40% acham que os homens são melhores diretores de empresas. Além disso, 28% dos consultados consideram justificado que o homem bata na sua esposa. É algo justificado. Isso porque não falamos as consequências que a mulher tem quando ela sofre essas violências domésticas. Ela tem distúrbio de sono, alimentação inadequada, falta de energia, dores no corpo, hematomas, escoriações, síndrome do pânico, tristeza, solidão e baixa autoestima, que determinam dados psicoemocionais e físicos, segundo uma pesquisa feita pelo Cielo. Bom, diante dos fatos apresentados, foi possível concluir que é necessário garantir cada dia mais
o empoderamento da mulher na sociedade atual, bem como a conscientização do presente machismo e sexismo. Mais campanhas de conscientização sobre o assunto deveriam ser feitas e praticadas, apoiando a busca de independência feminina, pois, de acordo com as pesquisas, mulheres independentes tendem a não se submeter a situações de violências, e assim abrindo mão do relacionamento com um homem agressor, ou pai agressor, ou qualquer figura do sexo oposto que seja algo agressor, que normalmente se inicia com agressões verbais, e em um futuro próximo, se transformando em agressões físicas, podendo elas serem até mesmo fatais. Pode passar. Bom, eu vou citar um pouquinho do poema da Juliana Blacina. Ele diz assim: um homem leva um tiro na cabeça, uma mulher, 35 facadas, na porta de casa, na volta do trabalho, na festa de noivado. Um homem leva um tiro na cabeça, uma mulher foi presa, arrastada e estuprada por 3 dias, 2 homens e um cabide. Um homem leva um tiro na cabeça, uma mulher teve o rosto queimado, o peito mutilado, a genitália ferida, por cacos de vidro, por chegar cedo, por chegar tarde, por não chegar. Um homem leva um tiro na cabeça, uma mulher encontrada num terreno baldio, inconsciente, amarrada, um bebê junto ao peito, 5 dias depois de desaparecida. Um homem leva um tiro na cabeça, uma mulher, uma coronhada, 72 horas para morrer asfixiada, por um marido, um vizinho, um motorista, por um homem. Um homem leva um tiro na cabeça, e fim. Muito obrigada pela atenção de todos e uma boa noite para vocês.